O Tribunal de Contas da União decidiu realizar uma inspeção nos documentos da liquidação do Banco Master. A medida atende a um pedido da área técnica do próprio Tribunal de Contas da União. Segundo fontes do Tribunal de Contas da União, o Bacen não incluiu algumas informações relativas a documentos sobre a fiscalização feita no Banco Master e alegou que os tais documentos só poderiam ser computados pelos técnicos do tribunal em um local seguro dentro da sede do Banco Central. A nota técnica também apresentou mais indícios de irregularidades que precisam ser apurados. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital, a Jussara Soares e ao Gabriel Monteiro, nossos repórteres. O que nós temos detalhes aqui dessa decisão que a gente traz nesse instante... Gabriel Monteiro não, Gabriel Garcia de Brasília, do CNN Money. A informação que nós temos, então, é que o presidente do TCU, Vital do Rego, atendeu a um pedido que foi feito pelo ministro Jonathan de Jesus. Lembrando, Jonathan de Jesus já tinha pedido uma fiscalização do Tribunal de Contas da União aos documentos do Banco Central. Nunca na história aconteceu esse tipo de iniciativa, uma inspeção ao Banco Central. Por isso que eu chamo a Larissa Rodrigues, porque gera-se agora, nesse momento, muita incerteza e insegurança, Larissa Rodrigues, junto ao mercado financeiro. A gente teve um processo que seguiu uma certa transparência e agora o Tribunal de Contas da União diz que faltam documentos para averiguar esse processo de liquidação do Banco Master. Sempre quando você tem uma tentativa de interferência na atuação independente do Banco Central, isso gera insegurança jurídica no país. O que a gente viu, que a acareação determinada pelo ministro José Dias Toffoli também gerou insegurança. Só que o resultado acabou sendo satisfatório. Foi a Polícia Federal dizendo: todas as informações prestadas pelo Banco Central são fidedignas, não tem problema. As inconsistências são do Banco de Brasília e do Banco Master, por isso foi feita a acareação. Agora, esse movimento gera insegurança. Gera tanta insegurança que a Muriel Porfírio, nossa âncora do CNN Money, me informou agora há pouco que houve uma queda na Bolsa de Valores do Brasil por uma insegurança dos investidores. É preocupante e isso é um novo capítulo nessa polêmica do Banco Master, né, Larissa? Exatamente. A gente falou sobre isso antes de ontem aqui no Bastidores. O quanto que, para além das investigações ali, da ação no Supremo Tribunal Federal, tinha esse outro braço do Tribunal de Contas da União que poderia vir a gerar outros problemas com o Banco Central, diferente do que aconteceu durante o depoimento da Polícia Federal por ordem ali do Supremo. Lá foi entendido que dava para, deixar o Banco Central um pouco de lado no meio dessa história toda. Tanto que, como você lembrou bem, não tiveram ali a presença de nenhum representante do Banco Central durante a acareação entre o ex-presidente do BRB, Banco aqui de Brasília, e o Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Aí, paralelamente a isso, a gente tem esse processo andando dentro do Tribunal de Contas da União, que foi ali acatado, pedido para dar andamento pelo Jonathan de Jesus. E que se começa, então, os questionamentos internos em Brasília do quanto seria uma decisão mais política do que uma decisão de fato de investigação do Tribunal de Contas da União. Claro que isso são as discussões que vão levantando e as inseguranças que isso pode gerar para a economia brasileira. Conversei agora há pouco, Uribe, com algumas fontes do Tribunal de Contas da União. O que eu recebi que eles alegam? Que só se pediu essa inspeção em documentos, enfim, esse passo a mais dentro do Banco Central, por conta do que se considera ali não ter sido recebido pelo banco. Então, o Banco Central não teria mandado informações, vou abrir aspas aqui, suficientes para o Tribunal de Contas da União, quando o ministro Jonathan, então, determina que o Banco Central enviasse dados para entender todo o processo de liquidação do Banco Master. O que me falaram ali? Que os esclarecimentos prestados não foram suficientes para elidir os indícios ou para permitir a apreciação completa. Vale a gente lembrar que a confirmação dessa inspeção, ela foi dada
pelo presidente do Tribunal de Contas da União para a nossa analista Jussara Soares. Então, a gente tem uma confirmação de fato vinda de forma oficial pelo Tribunal de Contas da União. Agora, o que me pontuaram ali, fontes do Tribunal de Contas da União, quais devem ser os próximos passos? Vão fazer essa inspeção, ou seja, querem mais informações do Banco Central. A partir daí, deve vir uma nova decisão do ministro Jonathan. Isso porque é em caráter ali de urgência, então deve vir uma decisão monocrática do próprio Jonathan, então ele deve decidir de forma individual, mas isso mais ou menos como acontece ali no Supremo. Depois tem que ser referendado ou não pelo colegiado do Tribunal de Contas da União. Isso na primeira sessão depois da decisão monocrática. Na agenda do Tribunal de Contas da União, Uribe, dia 21 agora de janeiro, é a primeira sessão presencial pós-recesso do TCU.